duas categorias do Prêmio Emmy Internacional Oscar da TV. O jornal hoje está começando. Uma operação da Polícia Federal prendeu 20 pessoas em 7 estados hoje. Elas são acusadas de fazer parte do núcleo financeiro de uma facção criminosa. A troca de mensagens era feita de um jeito bem antigo, bilhetinhos de papel. Segundo a Polícia Federal, os integrantes da facção criminosa entregavam os recados quando recebiam visitas nas penitenciárias. Se quer comunicar com a família, que é a ideia que se passa, às vezes publicamente, mas na prática esse é uma entre 20. As outras 19 são ordens tratando normalmente de tráfico de droga, assalto, cobranças de dívidas. Foram 30 mandados de prisão, 8 contra pessoas que já estão na cadeia e 55 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em fevereiro deste ano. Segundo a PF, o núcleo financeiro da facção criminosa atuava a partir da Penitenciária Estadual de Piraquara, a PEP-1, na região metropolitana de Curitiba. 3 presos são apontados como chefes do esquema criminoso, que tem ramificações em mais 6 estados além do Paraná: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais. Segundo a polícia, o grupo era responsável por recolher e gerenciar as contribuições, dinheiro que circulava em mais de 400 contas bancárias, espalhadas pelo Brasil e até no exterior. A estrutura criminosa movimentava por mês cerca de R$1 milhão. De acordo com as investigações, esse tráfico de drogas, financiar outros crimes da facção e sustentar os chefes da quadrilha. Eles utilizavam essas contas de forma intercalada. Então as contas iam e vinham, eram usadas 3, 4 meses, depois retornavam a outras contas bancárias, de maneira justamente a impedir tanto os órgãos de investigação como o COAF, como os próprios bancos, de perceber essa... São Paulo foi transferido hoje para um centro de detenção provisória. Os outros indiciados são Peterson Patrício, o supervisor do terminal de cargas do aeroporto. Ele teria passado informações privilegiadas aos ladrões. No início, Peterson disse que foi feito refém junto com a família, mas para a polícia, o sequestro foi forjado. Ele aparece nessas imagens descendo de uma viatura clonada da Polícia Federal usada pelos bandidos. Ontem, a família de Peterson Patrício esteve na delegacia. Eles vieram aqui, mas assim, não precisavam prestar novo depoimento, o delegado entendeu que não haveria necessidade. Outro preso indiciado é Peterson Brasil, amigo de Peterson Patrício. Ele teria ligação com os assaltantes e teria convencido o amigo a dar informações privilegiadas para os bandidos. Um homem identificado como Capim, que segundo os investigadores participou diretamente do assalto, e outros 2 suspeitos que ainda são procurados pela polícia também vão responder pelo roubo. O relatório final do inquérito já está nas mãos da Justiça, que decretou a prisão preventiva dos 6 suspeitos identificados até agora pela polícia por envolvimento no roubo milionário no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo. Nos próximos 15 dias, o Ministério Público pode oferecer denúncia, pedir mais diligências ou o arquivamento do caso. A empresa Brinks começou a usar escolta armada para acompanhar o embarque e o desembarque de cargas no aeroporto. Com relação à carga roubada há 12 dias, os mais de 700 quilos de ouro ainda não apareceram. E agora há pouco, a TV Globo teve acesso com exclusividade ao conteúdo da decisão da prisão preventiva dos 6 indiciados. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Bruna Vieira, que está nesse caso. Bruna, boa tarde para você. O que diz essa decisão? Oi, Sandra, boa tarde a você que nos assiste. Segundo os investigadores, os 6 se juntaram para roubar os mais de 700 quilos de ouro, inclusive um supervisor do terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os policiais dizem que Peterson Patrício contou que teve ajuda de Peterson Brasil e que juntos chamaram outros homens para o assalto. Também foi apurado pelos policiais que os suspeitos combinaram de repartir o ouro e que poderiam, inclusive com dinheiro em mãos, inclusive deixar o país. A polícia também já sabe que o roubo foi planejado há bastante tempo.
com divisão de tarefas entre os criminosos. Isso por conta do uso de viaturas policiais clonadas. E por conta da utilização de várias armas, a investigação aponta que a ação foi cometida por criminosos experientes. Para a polícia, a ambulância que foi usada na fuga dos bandidos levando o ouro. Ouro esse que até o momento não foi encontrado. Sandra. Bruna Vieira, muito obrigada pelas suas informações. No Rio, a Polícia Civil prendeu pelo menos 10 integrantes de uma quadrilha de desmanche de carros. A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis encontrou centenas de peças de carros roubados num ferro velho na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. A investigação revelou que o material era usado em carros batidos que os bandidos arrematavam em leilões. Segundo a polícia, com o dinheiro que conseguia, a quadrilha comprava drogas e armas. O bando também usava os carros roubados para transportar drogas. Ao todo, são 80 mandados de prisão. Também no Rio, algumas instalações milionárias construídas para os Jogos Olímpicos estão abandonadas. Hoje, o estado de abandono do circuito de ciclismo de Deodoro é tão grande que parece que as Olimpíadas acabaram há décadas. Nenhuma bicicleta tem condição de passar numa pista esburacada e destruída. Há exatamente 10 os olhos do mundo estavam voltados para o Rio. Nessas pistas, atletas do ciclismo BMX voaram pelas rampas no espetáculo do esporte. O município tem até um projeto para a região, mas diz que falta dinheiro. O público sequer teria como chegar. Essas imagens foram feitas na sexta-feira. Um matagal tomava a rampa de acesso e o caminho não levava a lugar algum. A prefeitura disse que aparou o mato, mas há outras imagens de descaso. O estacionamento está ocupado por contêineres em entulho. Tem até uma passarela de concreto jogada ali. Meses depois dos jogos, o estádio de canoagem slalom virou uma piscina pública para os moradores da região. Na sexta, estava assim, sem um pingo d'água. Hoje a prefeitura mandou esse vídeo com as corredeiras funcionando e informou que a água fica represada e o circuito só abre para competições. O Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, o principal centro de competições, tem sido usado para treinamento de atletas, eventos, shows e projetos sociais. Mas uma parte está esquecida. O chão se desmancha. Isso aí é o piso da Arena Carioca 2. O material está todo descascado e parece de papelão de tão frágil. A prefeitura disse que a área está interditada e que avalia substituir a madeira por lajes de concreto. O cenário é bem diferente daquele logo depois dos Jogos. Um dos legados olímpicos mais aguardados seria a transformação da Arena do Futuro em 4 escolas. Mas o desmonte do equipamento ainda não aconteceu. Ao todo foram gastos 7 bilhões de reais na construção de arenas e estádios. 60% dos recursos vieram da iniciativa privada. 30% do governo federal e 10% do município. Agora, 3 anos depois, a responsabilidade do legado é dividida entre governo federal e município do Rio. Outra herança que definha com o passar dos anos é a Floresta dos Atletas, prevista para ser em Deodoro, na zona oeste da cidade. Durante a cerimônia de abertura, as mais de 13.500 mudas carregadas pelas equipes olímpicas durante a festa ainda não foram plantadas como previsto. Hoje estão em vasos em Silva Jardim, na região serrana do Rio. A Prefeitura do Rio disse que o compromisso de plantio das mudas seria de responsabilidade do Comitê Rio 2016, que não existe mais, e afirmou que, mesmo assim, está procurando um patrocinador para o plantio da Floresta dos Atletas. Sobre a Arena do Futuro, a Prefeitura disse que apresentou projetos de aproveitamento para o governo federal, que administra a unidade, mas nenhum foi aprovado ainda. Quanto ao Parque Radical de Deodoro, a Prefeitura diz que a manutenção está em dia e que o local abrigou uma colônia de férias para crianças nos últimos
dias. A Prefeitura informou que nos últimos 3 anos fez mais de 450 eventos no Parque Radical de Deodoro e na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico. O governo federal disse que em todo o Parque Olímpico houve 200 eventos nos últimos 3 anos, que a manutenção custa 35 milhões de reais por ano e uma nova estrutura de gestão está sendo concluída. Líderes de alguns partidos estão reunidos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para articular a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara ainda nesta semana. A repórter Marina Francischini está em frente à residência oficial da Câmara, onde acontece esse encontro e traz as informações para a gente. Marina, boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente da Câmara se reuniu com líderes partidários justamente para conversar sobre a reforma da Previdência. Alguns deputados reclamam que o governo não liberou as